Olá, gente bonita, tudo bem? Então, depois da gente ter uma aula sobre religiões politeístas, nós agora vamos ver as religiões monoteístas. Vamos embora! Antes de começarmos a falar sobre essas religiões, vamos lembrar o que é o monoteísmo. O monoteísmo é a religião que tem a crença em um único Deus. Eles acreditam em um único Deus, certo? Bom, a primeira religião que nós vamos falar é sobre o zoroastrismo. Pois bem, é uma religião que a gente quase não ouve falar. Ela foi criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, também conhecido pelos gregos de Zoroastro. Isso no século 6 a.C. Há muito tempo, né, gente? No zoroastrismo há o culto a um Deus supremo. Ele é chamado de Ahura Mazda. Eu não tenho certeza nas pronúncias, por favor, gente. Ele é criador do bem, representante do bem. Em contrapartida, eles acham que também existe uma pessoa um representante do mal, que no caso eles chamam de Ahriman. Seu livro sagrado é chamado de Zend-Avesta. Lá são encontrados escritos e ensinamentos do Zaratustra, e alguns deles são não praticar magia, não adorar várias divindades, não realizar sacrifícios com sangue. Os zoroastristas também acreditam que cada pessoa é livre para escolher o caminho do bem e do mal. Bem interessante, né? Esse é o símbolo do zoroastrismo, esse desenho que está no final do slide. Essa religião, ela é um pouquinho mais conhecida, o judaísmo. Quem aqui já não ouviu falar sobre os judeus? O judaísmo foi fundado no Oriente Médio e é conhecida como uma das religiões abrâmicas, em razão da crença de um Deus único que se revelou a Abraão. Para os judeus, o universo foi criado por Jeová, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. De acordo com essa crença, Moisés, um outro profeta muito conhecido, recebeu de Deus as tábuas que continham os 10 mandamentos sagrados para os judeus. Desses mandamentos surgiu a Torá, que é um conjunto de 5 livros sagrados pertencentes à Bíblia judaica. Então, a gente tem a Bíblia Sagrada, nós que somos evangélicos e cristãos, temos a Bíblia Sagrada, e o nome do livro sagrado deles é Torá. Os cultos judaicos são realizados em sinagogas, locais onde há uma arca sagrada, onde são guardados rolos da Torá. Atualmente, gente, existe cerca de 16 milhões de judeus no mundo. Interessante, né? Aqui a prof quis colocar um pouco dos símbolos do judaísmo, né? O Torá, que é aquele rolo ali, a sinagoga, ou a maneira como eles se vestem. Vocês sabiam que no Brasil há aproximadamente 120 mil pessoas que seguem essa religião? Então, essa é uma igreja que a gente está mais acostumado, né? O cristianismo é uma religião com o maior seguidor no mundo. Atualmente, cerca de 2,18 bilhões de fiéis, sendo que 50% são católicos, 36% protestantes e 12% ortodoxos. De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus criou o mundo começando pelo céu e a terra, terminando com a criação dos seres humanos à sua semelhança. Para os cristãos, Deus é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, observando e cuidando de todos os seres humanos. O cristianismo ele surgiu após a morte de Jesus Cristo, que, segundo eles, teria ressuscitado, e seus ensinamentos são difundidos pelo mundo todo, né?
Nesse slide a gente já colocou alguns símbolos do cristianismo. Um deles e um dos mais importantes são a cruz e o sinal da cruz, né, que a pessoa faz, a Santíssima Trindade, como é chamada, quando faz a sua oração dentro dessa religião. Para os cristãos, Jesus foi mais que um grande profeta. Ele revelou para a humanidade os ensinamentos do cristianismo. Foi denunciado por judeus porque dizia que era filho de Deus. Depois foi entregue aos romanos e foi morto e crucificado. Seus ensinamentos prosperaram por meio de seus apóstolos e discípulos que acreditaram nele e anunciaram sua ressurreição. Bom, chegamos ao catolicismo. Para os católicos, existem os seguintes sacramentos: batismo, confissão, eucaristia, a crisma, ordenação, o casamento e a unção de enfermos. Realizando esses rituais, que são considerados obrigatórios para a salvação, os católicos recebem a graça de Cristo. No Brasil, atualmente, a maioria da população é católica, cerca de 65%, de acordo com o último censo. No catolicismo, nós temos uma hierarquia onde um papa comanda toda a religião católica. No caso, atualmente, nós temos o Papa Francisco. Certamente você já ouviu falar sobre ele. Então, essa é uma outra religião que é o protestantismo. Em 1517, ocorreu uma divisão dentro da Igreja Católica, na qual surgiram grupos que protestavam contra algumas regras e imposições dessa igreja. Esse movimento ficou chamado de Reforma dos Protestantes. A Reforma Protestante surgiu com a ideia de um monge alemão, Martim Lutero, após ele publicar suas teses. Nesse período, as pessoas estavam muito insatisfeitas com o grande poder do Papa e os abusos cometidos por membros da Igreja Católica, o que levou, então, Lutero a condenar todas essas regras que eram impostas pela Igreja Católica, o luxo que a Igreja desfrutava e a venda de indulgências. No Brasil, os protestantes são conhecidos como evangélicos e são divididos em pentecostais, neopentecostais, de missão ou não determinados e correspondem a cerca de 22% da população. Então, agora nós temos aqui o islamismo. Essa religião surgiu com o profeta Maomé durante o século 7, na cidade de Meca, na Arábia. Segundo o Islã, foi numa caverna que o anjo Gabriel teria encontrado Maomé e ter feito revelações que deram origem a essa religião. Após a morte dele, houve algumas dúvidas de quem o sucederia. Os muçulmanos, assim, passaram a ser liderados por califas, sucessores, geralmente eram parentes de Maomé. O deus do islamismo se chama Ali. E os seguidores de Allah formaram um grupo que passou a ser conhecido como os xiitas, para a qual a liderança do islamismo deve ser sempre dos descendentes da família de Maomé. Nessa religião, o livro sagrado deles se chama Corão, ou Alcorão, escrito na língua árabe, e que contém as revelações de Deus a Maomé. Para os islâmicos, existem 5 pilares que são considerados obrigações de todo muçulmano. Primeiro, acreditar somente na existência de Deus, ou de Allah, como eles chamam. Allah, Ali. O outro fundamento deles é orar 5 vezes ao dia.
Próximo é praticar a caridade, doando parte de sua riqueza para uso social. Outro é fazer jejum no período de Ramadã. A gente já estudou Ramadã quando a gente estudou o calendário, que é aquele período que a pessoa não pode comer durante o dia, que fica o dia todo rezando. Certamente vocês vão lembrar. Então tem fazer o jejum no dia do Ramadã e ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Nos últimos 200 anos, nós vemos muitos movimentos religiosos florescerem e aparecerem, né? Atualmente tem muita diversidade religiosa. O pluralismo religioso é uma característica marcante do nosso país, principalmente. Muitos segmentos têm sua fé marcada em tradições milenares e conhecidas mundialmente, né? E é sempre difícil a gente respeitar aquilo que a gente não conhece, né? E quando a gente fala de mundo de crenças, de valores, é mais complicado. A gente acaba não compreendendo e, por si, não respeitando a religiosidade das outras pessoas. Daí a importância da gente dialogar, conversar, porque através do diálogo a gente permite a troca de conhecimento, de reconhecimento, de vivências religiosas uns dos outros. Quando a gente se permite conhecer as vivências e práticas religiosas das outras pessoas, a gente não está abrindo mão daquilo que a gente acredita, das nossas convicções, das nossas crenças. Quanto mais a gente conhece a religiosidade do outro, mais clareza a gente vai ter sobre o nosso próprio ser, sobre o nosso próprio segmento religioso. Dialogar, conhecer, estudar, pesquisar o universo religioso são atividades bem fascinantes e interessantes e servem, sobretudo, para acabar com os fundamentalismos. Fundamentalistas são aqueles que cultivam a ideia de que sua religião é única e que todas as demais têm que ser abolidas. E não é bem assim que funciona, né, gente? Em nome da religião, surgiram infinitas guerras e conflitos por todo o mundo. Uma tristeza, porque se cada religião ensina que nós devemos amar as pessoas, que as pessoas devem se amar, se respeitar, todas as religiões têm isso, né, como valor. Então, por que, gente, que tem tanta guerra, né, por causa disso? Né? Então, vamos pensar em como respeitar mais as pessoas, olhar com outros olhos para as não só para a religião, mas por outro tipo de opção, de raça. Estabelecer diálogo, um diálogo de paz, tentar entender que a pessoa, né? A gente não precisa brigar, principalmente por religião, certo, gente? Um abraço para todos, respeitando sempre um ao outro e até mais. Gente, esse texto da apostila ele é bem compridinho, ele tem muito mais informações do que a prof falou. Então leiam com atenção, vocês vão perceber que tem umas coisas bem bacanas ainda para descobrir. E vamos responder as atividades, começando pela 2, olha só, tá? A número 1 não precisa fazer. Faça as atividades com bastante atenção e bons estudos!